Olá, meus prezados amigos e irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Deus abençoe você. Muito obrigado por você estar participando aqui da Escola Bíblica Dominical, onde nós estaremos estudando a última lição desse trimestre de 2020. A lição que traz como título O Novo Homem em Jesus Cristo. 29 de março de 2020. Esta lição encerra o trimestre. A nova lição já está à venda, já está lançada aí, a CPAD já divulgou a nova lição, já está nas mãos dos irmãos, e que com certeza cada lição uma bênção de Deus para a nossa vida. E em virtude aí dessa situação da pandemia, né, que está acontecendo no Brasil e no mundo, os nossos templos estão fechados, mas porém estamos usando aí esse recurso da tecnologia da internet. Estamos chegando até você para juntos aprendermos da palavra do Senhor. Muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso canal. Quero convidar para que você que está assistindo, que ainda não é um inscrito, inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe com os seus amigos, compartilhe com os irmãos. Você que é dirigente da congregação aí, envia para os irmãos para acompanhar aí por meio do WhatsApp, do Facebook. E vamos juntos fazer um apanhado da nossa lição, que tem como título, então já falamos, o novo homem em Jesus Cristo. Na lição passada, nós estudamos, no domingo passado, Jesus, o homem perfeito. E hoje, o novo homem em Jesus. O texto áureo da nossa lição diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo de número 13. Já a verdade prática diz: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Glória ao Senhor. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se registrada em João, capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 16. Nós não poderemos ler, não vamos ler porque é um texto extenso e nós não podemos alongar muito o vídeo, mas você pode ler em casa, abra sua Bíblia, nessa referência de João capítulo 1, João capítulo 3, versículo 1 a 16, e faça essa leitura, que é importante para a compreensão da nossa lição. O objetivo geral é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Os objetivos específicos da nossa lição: apresentar o nascimento do novo homem, explanar a justificação e enfatizar a santificação desse novo homem. Nós estaremos partindo para a nossa introdução, que já está sendo bênção na sua vida. Com certeza você terá condições de abençoar outras pessoas, outros irmãos, com a mensagem da palavra de Deus, com esta escola bíblica no seu lar, na sua casa. Você que está assistindo aí por meio do celular, do computador, do smartphone, do tablet, Deus abençoe, em nome de Jesus. A introdução: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? É uma pergunta. Do ponto de vista humano, não, porque é um processo espiritual. Jamais pode alcançar por meio dos recursos humanos, mas isso é por meio da obra do Espírito Santo de Deus. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos, mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. E desta forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. E nesta última lição do trimestre, diz a nossa introdução, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo Jesus. Portanto,
estaremos aqui aprendendo a respeito deste tão belo e importante comentário, onde a pergunta é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas por meio de Cristo, tudo é possível. E foi para isso que Deus mandou Jesus, para que por meio da fé em Cristo Jesus, nós pudéssemos alcançar a salvação, a perfeição, de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer. Tiago escreve, Tito, a palavra de Deus nos diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, por meio de Cristo Jesus. Vamos para o nosso primeiro tópico da nossa lição, que diz o nascimento do novo homem. Meus prezados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, queridos que estão nos assistindo, é importante nós entender a respeito do novo nascimento, porque uma vez o ser humano, assim como ele precisa do pai e da mãe para ele vir a este mundo, no nascimento por meio da carne, ele precisa, no campo espiritual, de Jesus, para que ele possa também fazer parte desse novo nascimento espiritual. Por meio de nossos pais, nós nascemos da carne, e por meio de Jesus nós nascemos espiritualmente. E é importante nós entendermos que se nós não nascermos de novo, nós não poderemos ver o reino de Deus. É o que a palavra do Senhor nos diz, e nós encontramos claramente na leitura bíblica em classe, em João 3, na última parte do versículo diz, ver o reino de Deus. Então no versículo 3 da leitura bíblica, nós encontramos na última parte, ver o reino de Deus, e no versículo 5, não pode entrar no reino de Deus. Então só pode entrar no reino de Deus quem ver o reino de Deus após o nascimento espiritual em Cristo Jesus. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino preparado pelo Senhor Jesus. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Então está aqui a importância do novo nascimento. Quando Jesus fala para Nicodemos que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí está aí justamente essa necessidade do homem nascer novamente. Quando nós nascemos aqui neste mundo, o nosso nome foi escrito em um cartório de registro civil, onde tem um nome, um sobrenome, nome do pai e o nome da mãe. Espiritualmente, quando nós nascemos em Cristo Jesus, o nosso nome é escrito no livro da vida. Nós temos agora o nosso Deus como Pai. Antes nós éramos criatura, mas agora, uma vez que nós aceitamos Jesus, fizemos uma aliança com Jesus, aceitamos como Salvador, nós agora nos tornamos filhos de Deus. É bem clara a palavra do Senhor ao declarar em João capítulo 1, versículo 12, a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Portanto, agora nós somos filhos do nosso Deus. Nascido não do sangue nem da carne, é o primeiro subtópico da nossa lição. No prólogo de seu evangelho, o apóstolo João afirma que o novo homem em Cristo é antes de tudo uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz, na Epístola de Pedro, que nós fomos gerados de novo para uma viva esperança. Isso por meio do sacrifício de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A nossa lição mais abaixo diz, ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. Conforme Romanos, no capítulo de número 8, versículo 16, nós vamos encontrar claramente Paulo destacando a respeito deste assunto tão importante. Romanos capítulo 8, versículo de número 16, Paulo vai escrever dizendo, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus.
Isso após este novo nascimento. E é importante entendermos, queridos irmãos, que quando se trata dessa questão do novo nascimento, isso só pode ocorrer mediante o arrependimento dos pecados. Foi a primeira mensagem que João Batista, o precursor de Jesus, quando ele foi enviado da parte de Deus, começou a pregar nas margens do Jordão. Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista, que veio preparar o caminho, pregou a mensagem de arrependimento. Jesus, quando iniciou seu ministério, ele começou pregando também o arrependimento. A Bíblia Sagrada nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, que ali no Pentecoste, quando Pedro foi indagado pelos judeus o que deveriam fazer, Pedro declarou que todos se arrependessem para que fossem apagados, cancelados os vossos pecados. Então é importante nós entendermos que sem o arrependimento, a tristeza do pecado cometido, é impossível o homem alcançar a salvação em Cristo Jesus se ele não se arrepender. Atos capítulo 2, versículo de número 38, onde nós estamos destacando aqui este assunto importante. Atos 2, versículo de número 38, onde disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, foi importante João Batista pregar sobre o arrependimento, Jesus pregou sobre o arrependimento, Pedro também pregou sobre o arrependimento. E, portanto, deve-se haver o arrependimento de toda a humanidade para que possam, arrependendo dos seus pecados, aceitar Jesus como Salvador, tornando-se uma nova criatura. O segundo subtópico da nossa lição diz: nascido de Deus. Mas abaixo diz: tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. E qual a importância do nascer novamente para a pessoa nascido de Deus? A primeira coisa é porque uma pessoa que uma vez nasceu de novo, se tornou agora um cristão, um seguidor de Jesus, ele é uma nova criatura. Nós encontramos lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 5, versículo de número 17, conforme a nossa lição, diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha que a importância para a pessoa nascido de novo. Primeiro, tem a mente de Cristo. Vive agora conforme os mandamentos da palavra de Deus. Segue Jesus no andar, no falar, no proceder. Conforme 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O crente em Jesus, o homem que fez uma aliança com Jesus, a partir de agora ele tem uma visão diferenciada, é a chamada cosmovisão, uma visão diferenciada das coisas. Quando antes para você tudo era normal, hoje você sabe diferenciar aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Porque você tem uma cosmovisão, uma visão ampla, uma visão não mais micro, mas uma visão macro, uma visão holística de um todo. E você sabe perfeitamente diferenciar. A palavra de Deus nos diz que nós temos a mente de Cristo. E por esta razão, a partir de agora, nós temos uma visão diferenciada das coisas. Nós sabemos diferenciar, como Paulo dizia e declarou por diversas vezes. Ele fala: tudo me é lícito, mas eu não me deixarei ser levado, ser dominado por nenhuma destas coisas. Então nós temos que saber diferenciar. E nós só podemos assim proceder se nós tivermos o novo nascimento em Cristo Jesus. Tivermos feito, deixado que a palavra de Deus trabalhe em nosso coração. Meus prezados irmãos, logo nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Nós entendemos, inclusive a nossa lição cita aqui a referência de João, capítulo 1, versículo 12, que nós já falamos, destacamos a respeito entre ser filho e ser criatura. E é importante nós entendermos que uma vez que nós somos agora nova criatura em Cristo Jesus, filho de Deus, nós passamos a sabermos, a preencher, alimentar a nossa vida com as coisas dos céus.
E dentro desse tópico importante, nós entendermos, é que Paulo fala em Filipenses, no capítulo de número 4, versículo 8, Filipenses 4, 8, é importante nós lermos esta referência. Ela diz, a palavra de Deus: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar. Então, a partir de agora, como nascido de Deus, nós temos que encher a nossa mente das coisas de Deus, aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Nós estamos vivendo em um mundo, por exemplo, hoje, em virtude dessa situação que atacou o mundo inteiro, quantas notícias, fake news, quantas notícias tremendas que causa problemas até psicológicos na pessoa. Então é importante que nós devemos buscar os veículos de comunicação, ficar inteirado, atualizado dos fatos, das notícias, mas nós devemos ter muito cuidado com as notícias que nós estamos ouvindo, assistindo e deixando que isso fique na nossa mente, tá? Devemos, portanto, fazermos um filtro, devemos filtrar para que a nossa mente venha se encher de informações boas, de informações verídicas, e que nós possamos saber processar tudo isso aí para que nós não venhamos sofrer. Tanto nós como também nossos dependentes, nossos filhos, nossos familiares, de forma maravilhosa, tá bom? O terceiro subtópico da nossa lição diz: nascido da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Está lá em Marcos 16, quando o Senhor Jesus designou os discípulos, para pregar a palavra de Deus. E lá na grande comissão, em Marcos 16, aqui a nossa lição destaca essa referência, a palavra do Senhor nos diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não existe meio termo. Então, se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. É importante nós destacar aqui que Jesus ele é Salvador e Senhor. E Jesus só é Salvador de quem o tem como Senhor. Muitas pessoas dizem: Jesus é meu Senhor, mas não pratica o que o seu Senhor, o que Jesus manda. Tá bom? A Bíblia diz que muitos o chamam Jesus de Senhor, mas está longe de servir a Deus. Então é importante nós termos fazermos esta observação, que Jesus ele é Salvador, mas ele também é Senhor. A Bíblia diz: se fizerdes o que eu vos mando, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, se alguém ama o Senhor, que tem como Salvador, você estará guardando os mandamentos da palavra do Senhor Jesus. O nosso quarto subtópico diz: nascido do Espírito Santo. Meus prezados irmãos, diz o seguinte: a regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo. O nome já diz, Espírito Santo. E se ele é santo, exige de nós a santificação. E quem tem o Espírito Santo dentro do seu corpo, do seu ser, no seu coração, na sua vida, ele trabalhará para que esta pessoa seja santa. Com certeza você vai se afastar de tudo aquilo que desagrada a Deus, que entristece a Deus. E quem é nascido do Espírito, ele vive de acordo com o Espírito Santo de Deus. E uma coisa interessante é que na vida do pecador arrependido, é ele quem opera o novo nascimento. Portanto, esse ato regenerador só pode ser explicado em linguagem humana. João 3,8. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem, Cristo, torna-se possível, e nós temos aí a genuína conversão, nascido do Espírito Santo. E uma coisa interessante é que, como nós falamos anteriormente, a questão do arrependimento, em Provérbios 28:13, Salomão escreve dizendo que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então nós encontramos aqui que primeiro, confessa e deixa. Não basta só confessar
e não abandonar. Confessar e deixar, alcançará a misericórdia de Deus. Isso aí é feito através do arrependimento, uma vez que você encontrou com Jesus. E quando se trata de arrependimento, significa a tristeza pelo pecado cometido. Tem muita gente que comete pecado, mas não se arrepende, tem apenas remorso. O arrependimento é a tristeza pelo pecado. O remorso é a tristeza pelas consequências do pecado praticado. Tem muita gente com o coração cheio de remorso e às vezes pensa que é arrependimento. O arrependimento, você se entristece pelo que você cometeu, por aquele pecado que você praticou, né? Mas uma coisa interessante é que a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte, que se nós pecarmos, nós temos um advogado. Se nós pecarmos, esta palavra "se" significa um acidente no percurso. Uma vez que você já fez uma aliança com Jesus, você já tem Jesus, mas você cometeu algum pecado, o Senhor, a Bíblia diz que nós temos um advogado. E esse advogado é Jesus, que continua intercedendo por nós. Glória a Deus. Nós vamos aqui avançar mais um pouco. Nós vamos agora já para o nosso segundo tópico, que diz a justificação do homem. A justificação desse novo homem. E nós temos aqui o novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo num contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Então existe aqui na nossa lição, o comentarista destaca a questão do tribunal de Deus. E você pode falar, mas a justificação está se referindo a tribunal? Sim, porque este Deus que é amor também é justiça. Esse Deus que perdoa, esse Deus que ama e que perdoa, também é um Deus que condena. E, portanto, fala a respeito desse tribunal de Deus. Nosso primeiro subtópico fala a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. É importante, meus prezados irmãos, aqui conforme Efésios capítulo 2, vamos aqui para a nossa lição. Convido a todos para que você abra sua Bíblia aí. Inclusive a própria lição já destaca essa referência bíblica. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, é importante nós fazermos a leitura. Diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então é importante que nós entendermos pela palavra de Deus que essa salvação, ou melhor dizendo, a salvação não vem das obras, para que o homem não se glorie, não vem se exaltar, mas vem mediante a fé em Cristo Jesus. Como diz Paulo, para que ninguém se glorie. Por quê? Porque pela graça sois salvos. E esta graça é em Jesus. Só Jesus. O homem não pode por si próprio se salvar. É impossível. Se o homem se salvasse por si próprio, não precisaria Jesus ter vindo a este mundo. Quando Jesus veio, a Bíblia diz que quando ele deu um brado de consumado lá na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aquele véu que separava ali no templo, o lugar santo, do Santíssimo Lugar, onde o sacerdote entrava uma vez por ano, aquele véu se rasgou de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Significando que agora o céu estava descortinado para todo pecador que quiser chegar a Deus por meio de Jesus. Jesus, ele é o único que pode proporcionar salvação, perdoar o pecador, prepará-lo para encontrar com o Pai. Glória a Deus. E essa justificação ocorre como se fosse o homem fosse inocentado agora diante de Deus, por meio do sacrifício de Jesus. A palavra de Deus nos diz em Tiago, capítulo 2, versículo 26, a respeito do que nós estamos destacando, Tiago 2, 26, a Bíblia diz o seguinte: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então alguém pode perguntar, então qual seria a importância das obras? Porque nós podemos pregar muito por nossas palavras. Palavras bonitas, palavras até de convencimento.
mas as nossas atitudes, elas falarão mais alto, elas falarão mais forte. É por isso que quando nós olhamos a Bíblia Sagrada em João, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deus não somente amou, palavras, mas Ele expressou o seu amor por obras, em dar o seu Filho amado Jesus. Paulo escrevendo também, ele diz: porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então Deus, Ele só não nos mostrou que nos amava, como Ele provou que nos amava ao enviar o seu Filho. Isso foi prova, obra da parte de Deus. Então é importante não somente nós falarmos, mas nós temos cuidado também com as nossas ações. Precisamos ter obras. E estas obras, não para nos gloriar, mas para glorificar o nosso grande Deus. Glória seja dada ao Senhor. Mais adiante diz: só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz, a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Romanos 5:1, a palavra de Deus nos fala claramente: sendo, pois, justificados pela fé, tenhamos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus. Então nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Pastor, eu preciso ver alguma coisa? Não. Você tem que crer. Nós cremos para ver, não vimos para crer. É justamente que entra a questão da fé. Abraão não viu Deus, mas creu. E a Bíblia diz que ele creu na esperança contra a esperança. E ele creu tanto na esperança contra a esperança, ou seja, ele creu naquilo que não tinha possibilidade nenhuma. E Abraão creu. E a palavra do Senhor nos diz que ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Portanto, tudo começa a partir do crer. Seguindo a nossa lição ainda, no subtópico da nossa lição diz: a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão, e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Glória a Deus, nosso grande Salvador. Então é importante, meus prezados amigos, aqui dentro desse texto da maravilhosa doutrina da justificação, é que ele mudou toda a estrutura, todo o cenário do homem pecador. Quando antes você era escravo, agora você torna servo de Jesus, servo de Deus, filho de Deus, por meio de Cristo Jesus. Aquele pecado que estava sobre você, agora é removido e você é justificado diante do Pai. Por meio de Cristo Jesus, Ele justifica todas as tuas ações, todos os pecados que estavam sobre você. Agora, você que se arrependeu, o homem que se arrependeu, recebe sobre ele o perdão de Deus. Ele é inocentado. Glória a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, nós encontramos aqui Paulo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, a palavra de Deus dizendo: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então tudo isso aqui por meio de Cristo. E diz mais: este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Joga Deus no mar do esquecimento e ainda coloca uma placa: proibido pescar. Glória a Deus. Queridos, portanto, nós devemos entender a respeito desta maravilhosa doutrina da justificação. E se Deus assim agiu para conosco, nos perdoando, nós também devemos perdoar nossos irmãos, devemos perdoar o próximo. Às vezes a gente fica sem querer, até já recebemos o perdão de Deus e muitas das vezes muitas pessoas não querem se perdoar a si próprio. É importante nós lembrarmos que o diabo, que significa acusador, contra os filhos de Deus, muitas das vezes ele lança na mente, no coração da pessoa, que aquela pessoa ainda não está perdoado. Só que ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Se uma vez o Senhor já perdoou, está perdoado o seu pecado. E a palavra de Deus nos garante que nós já fomos perdoados.
E isso por meio da fé. Amém? Deus abençoe, que Deus nos guarde. Vai ter muitas pessoas que dizem, não, eu não vou... Deus me perdoou, mas eu não vou perdoar. Se você não perdoar, talvez você já deve ter orado até o Pai Nosso, por diversas vezes. Agora, aquela pessoa que não perdoa, ao orar o Pai Nosso, você está lendo a tua própria sentença de morte. Porque na oração do Pai Nosso, nos manda perdoar assim como o Pai nos tem perdoado. Que possamos entender melhor a palavra de Deus. No terceiro subtópico da nossa lição diz, o novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Haja visto que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. Portanto, Jesus estava na cruz e aquele ladrão que estava ao lado creu e Jesus perdoou. Ele foi perdoado porque ele creu em Jesus. Não importa a situação. Ele creu no Senhor Jesus. Tudo começa pelo crer. Quando a comissão diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Não existe meio termo, não existe meio caminho. Ou é Jesus ou não é Jesus. Ou crê ou não crê. Então o novo nome, o novo homem é justo. A partir desse novo nascimento, o homem muda toda a sua trajetória, toda a sua vida. Agora, quem não quer receber o perdão de Deus e também não perdoa, é semelhante àquela pessoa que toma o veneno esperando o outro morrer. É difícil, né? Queridos, vamos lá para vamos avançar mais. Nós vamos agora para o nosso terceiro tópico da nossa lição, a santificação do novo homem. Glória a Deus. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. A santificação, nosso primeiro subtópico, como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Primeiro passo, está separado do mundo. A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, a partir daí, a nossa lição diz, já está separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente, é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Glória a Deus. Achei interessante a colocação do pastor Aguinaldo, quando ele disse que o crente é como se tivesse uma placa nas suas costas dizendo, em obras, ou seja, está sendo trabalhado. Glória a Deus. O comentarista destaca aqui a respeito desse posicionalmente, santo embora esteja ainda em processo. Por quê? Porque enquanto nós estamos aqui no mundo, nós estamos sendo trabalhados. Deus está trabalhando em nosso coração, nossa vida a cada dia. É por isso que a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Todos os dias nós estamos sendo trabalhados, estamos sendo preparados. Isso é processo. Por quê? Estamos vivendo um processo de santificação. Quando a trombeta tocar, nós sairemos do processo e entraremos no estado de santidade. Paulo escreve dizendo que quando ele se manifestar, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. O que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Portanto, hoje nós estamos passando por um processo de santificação. Processo é aquilo que está em andamento, está em obras, para que nós possamos chegar ao estado de santidade, estarmos para sempre com o Senhor. O segundo subtópico diz, a santificação como processo. O novo homem, em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se ao longo e um disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura de Filho de Deus. Glória a Deus. Lá em Provérbios capítulo 4, versículo 18, a palavra de Deus nos diz, vamos ler essa referência que é importante, Provérbios 4 e 18, diz assim a palavra de Deus. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Portanto, está aqui esta perfeição. Esse dia perfeito nada mais é do que Cristo.
Cristo é esse dia perfeito, até chegar ao dia perfeito, o dia de Cristo. Portanto, na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz em Gênesis 17:1, onde a lição aqui destaca, quando Deus falava com Abraão, Gênesis 17:1, nós vamos até fazer a leitura. Disse Deus para Abraão, na parte B: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Anda em minha presença e ser perfeito. Essa perfeição aqui não significa que nós não venhamos falhar, não venhamos tropeçar, não venhamos errar. Abraão andou na presença de Deus, mas ele teve momentos que ele desobedeceu, teve momentos que ele cometeu deslizes, mas Deus olhava para a sinceridade do coração de Abraão. É semelhante a Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E alguém pode perguntar, mas como é que pode um homem segundo o coração de Deus cometer tantas coisas como Davi cometeu? Isso aí foi acidente do percurso. Deus olhava para o coração de Davi e viu no coração de Davi sinceridade. É o que Deus vê em nós e quer de nós, sinceridade. Davi nunca jogou os seus pecados debaixo do tapete. Quando ele pecava, ele confessava ao Senhor, ele buscava Deus. Chegou ao ponto de dizer: Senhor, tire em mim tudo que tu quiseres, mas não tire de mim o teu espírito. Ele dizia: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renovas em mim um espírito reto. E esta retidão que Deus quer ver em nós é uma retidão que podemos dizer assim, materializada pela sinceridade, que representa o caráter para o cristão, principalmente o caráter. E você pode perguntar: pastor, como é que manifesta esse caráter? Esse caráter, ele manifesta principalmente nos momentos em que nós estamos sozinhos. O momento que você está sozinho diante do computador, diante do celular. É o desafio para o cristão. Revela o caráter, como aconteceu na vida de José, que estava sozinho na casa com a esposa de Potifar. Todos conhecem a história. E ela tentou por diversas vezes que José deitasse com ela, e José fugiu por causa do caráter perfeito da vida de José. Muitas pessoas estão destruindo sua história, destruindo sua reputação, porque não têm zelado do seu caráter. Nós devemos ter muito cuidado para que nós não venhamos perder aquilo de mais precioso que Deus nos entregou. A Bíblia diz que o bom nome vale mais do que as muitas riquezas. Quando a Bíblia fala deste bom nome, está falando do caráter desta pessoa. Portanto, é uma das preocupações e uma aplicação pessoal. Nós devemos ter muito cuidado com o nosso caráter. Meus prezados irmãos, o subtópico da nossa lição, o terceiro, diz: a santificação é a vontade de Deus no novo homem. Mais abaixo diz o seguinte: mas se pecarmos, o sangue de Cristo nos purifica de toda a injustiça e impureza. João capítulo 1, versículo 7. E dentro dessa santificação, que é a vontade de Deus no novo homem, é porque quando o homem mantém-se santo, separado, afastado, ele está cada vez mais aproximando Deus dele. Mas a partir do momento que nós pecamos, nós expulsamos a presença de Deus da nossa vida. Portanto, devemos ter muito cuidado para que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual fomos selados para o dia da redenção. Se nós pecarmos contra Deus, nós pediremos perdão a Deus. Se pecarmos contra o Filho, pedimos perdão ao Filho. Mas se pecarmos contra o Espírito Santo, fica difícil a situação. Portanto, devemos ter muito cuidado para que nós não venhamos pecar, entristecer o nosso Deus. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na cidade de Jerusalém. Portanto, meus prezados amigos, irmãos
em Cristo Jesus, nós chegamos aqui no final da nossa lição. E a conclusão: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus atos ou seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus para quem aceitou Jesus. É um presente de Deus. Está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o maior presente de Deus. E é importante, é interessante nós entendermos o que a palavra de Deus nos ensina. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quando todos nós comparecemos perante Deus, Deus vai perguntar para aqueles que estiverem diante dele: tu tens o que eu te dei? E muitos perguntarão: o que o Senhor Deus deu? E a Bíblia será lida naquele dia, onde Deus mandará alguém ler: Deus deu seu Filho, presente de Deus. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem, não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deus não vai perguntar na eternidade se o homem foi fazendeiro, se ele foi empresário, se ele foi proprietário, teve muitos investimentos na bolsa, quantos cursos superiores na parede, diplomas. Não. Deus não perguntará nada disso. Vai perguntar se você tem o que ele te deu, que é Jesus. Tem Jesus, tem a vida eterna. Quem não tem Jesus, não tem a vida eterna. Portanto, que Deus abençoe, que Deus nos guarde no seu amor. Obrigado você que ficou conosco até agora. Muito obrigado. E inscreva no canal. E Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Amém.